Olá pessoal, engenheiros, engenheiras e simpatizantes da construção civil e derivados, meus queridos estudantes, como sempre, estamos aqui para mais uma aula de Hidráulica 2 sobre condutos livres, dessa vez aqui para falar sobre as equações de resistência para esse tipo de escoamento, né? Então, nós vimos aí nas aulas anteriores, né, aqui, ou em vídeos anteriores aqui do canal também, né, que o escoamento uniforme, né, ou permanente uniforme, é aquele em que há uma constância de parâmetros hidráulicos para as várias seções do canal, né? Então, há ali, sobretudo, uma constância da velocidade de seção para seção, né? Principalmente, para ele ser uniforme, aí há também uma constância ali de linha d'água em relação ao fundo do canal e em relação à linha de energia, como nós vimos anteriormente, né? Obviamente, esse tipo de escoamento, né, no qual a velocidade média é constante, ele só ocorre em condições de equilíbrio dinâmico. Isso é, quando há um balanceamento aí entre a força aceleradora e a força de resistência que deve sustentar o movimento, né? Então, nós temos ali, né, a força de inércia, a força de aceleração do fluido, e temos ali a força de resistência, né, dada ali a força viscosa, por exemplo, e o atrito com as paredes do fundo do canal, né? Então deve haver um equilíbrio dinâmico aí entre as forças para que haja uma uniformidade no escoamento. Essa condição ela ocorre aí, ou ela pode ocorrer em canais prismáticos de baixa declividade, né, com fronteira rígida sólida, né? Então a parede aí não sujeita a erosão, então o material mais liso, digamos assim, né? Não necessariamente liso, mas sólido, e a altura d'água constante, né? Uniforme vai ter uma altura d'água constante. Sendo esses canais aí, esse tipo de canal, o objeto de estudo nessa sessão e nesse momento aqui da nossa unidade curricular de Hidráulica 2, né? Então nós estamos aqui acompanhando o capítulo 8 do livro do Rodrigo Porto, que é o nosso livro que estamos utilizando aí, além do livro do Azevedo Neto, né, como referência para a nossa unidade curricular, né? O livro do Azevedo Neto, capítulo 15, né? Então este tipo de escoamento, ele é difícil de ocorrer na prática, como a gente viu, né, anteriormente, esse escoamento permanente uniforme, porém muito adotado como modelo de cálculo pela sua simplificação teórica, e, sobretudo, nas aplicações de fórmula. Aqui nós temos uma imagem que demonstra, né, um canal de extensão longa, né, e aqui a explicação do porquê que ocorre nele esse tipo de escoamento, né? Há uma estabilização do escoamento muitas vezes. Na entrada do canal é um escoamento variado, mas ao longo do seu comprimento ele se torna uniforme, se tornando variado ao final do canal, por exemplo, né, em uma transição para uma outra estrutura hidráulica, por exemplo. Então, aqui só exemplificando, né, o escoamento uniforme ao longo de um canal comprido, com declividade baixa, né, um canal longo, com declividade baixa, com seção reta, geralmente, né? Então, a mesma seção ao longo desse canal. Isso favorece essa hipótese de cálculo. Quando nós já temos aí variações de declividade, variações de rugosidade, variações de seção, né, geometria, aí já fica mais difícil da gente trabalhar com essa hipótese. Mas nós vamos ver ao longo da unidade curricular essas outras hipóteses também, né? Do escoamento variado, dessas variações de regime devido à variabilidade dos parâmetros. Bom, em se tratando aqui do foco dessa aula, né, as equações de resistência para regime de escoamento permanente uniforme, né, como nos condutos forçados, os cálculos em canais eles são baseados nessas equações de resistência, que ligam a perda de carga em um trecho à velocidade média ou vazão através de parâmetros geométricos e da rugosidade do perímetro molhado, considerando aí a condição de equilíbrio dinâmico entre as forças que atuam sobre a massa líquida, né? Então, de inércia e de gravidade, né, que são de aceleração, e de pressão e viscosa ali no fluido, né? Então, todas as forças que
atuam sobre a massa líquida, como nós vimos na nossa primeira aula, no vídeo anterior postado aqui em nosso canal. Bom, então a correlação dessas forças é que leva às equações de resistência que nós veremos aqui nessa apresentação. No livro do Porto, vocês podem conferir com mais carinho, né, todo o passo a passo dessa dedução, a qual não vou me ater aqui na apresentação, até para não ficar muito extensa, né? Então, a primeira equação de resistência que nós vemos é a fórmula de Chesi, né, ou fórmula de Chesi, utilizando-se aí da condição de equilíbrio dinâmico anteriormente citada, né? O francês aí, Chesi, obteve em 1769, a fórmula novinha, né, a seguinte expressão: velocidade é igual a um coeficiente de rugosidade de Chesi multiplicado pela raiz do raio hidráulico multiplicado pela declividade, né? Esse coeficiente de rugosidade dele é a raiz de 8 vezes a gravidade sobre o fator de atrito. Ele mesmo, aquele fator de atrito que nós vimos lá nos condutos forçados, que depende da relação da rugosidade relativa com o material, né, com o diâmetro. A gente viu isso para conduto forçado, né, epsilon sobre D. Então esse cara aí, ele tem uma determinação teórica bem complexa, né? Depende lá do número de Reynolds, do regime de escoamento, né? Que a gente verificou na nossa primeira unidade hidráulica 1. Então o fator de atrito determinado por Reynolds e pela rugosidade relativa do material. Só que aqui a gente tem uma infinidade de seções, né? Como vimos anteriormente, não somente diâmetro, né? Substituindo na equação da continuidade, a fórmula de Chesi, né, fica dessa maneira aqui: vazão é igual a C vezes a área vezes a raiz do raio hidráulico vezes a declividade. Essa é a equação fundamental do escoamento permanente uniforme em canais. A partir dela, né, se deduz uma outra equação, que é de uso prático, que nós vamos considerar ao longo da nossa unidade curricular, que é a equação de Chesi com o uso do coeficiente de Manning, né, de rugosidade de Manning, ou Manning. Eu nunca sei as pronúncias corretas, tá, pessoal? Mas eu tento aqui falar para vocês, né? Então, diferentes fórmulas empíricas aí foram propostas para o cálculo de C, né? Uma vez que aquele fator de atrito ele é de determinação teórica bastante complexa, né? Então, assim como lá, né, no conduto forçado, né, se estudaram fórmulas empíricas para calcular a perda de carga, né, aqui se estudaram fórmulas empíricas para determinar esse C aí da fórmula de Chesi, né, ligando ao raio hidráulico de uma determinada seção. Então, a relação simples e amplamente proposta, empregada, foi proposta por Manning na Irlanda em 1889, também a fórmula novinha, né? Então, o coeficiente C de Manning é o raio hidráulico elevado a 1/6 dividido por N. Esse N é o coeficiente de rugosidade de Manning, né, que foi determinado de acordo com a natureza do revestimento das paredes do canal, né? Então, ele determinou esse número empiricamente e tabelou esse número, de forma aí similar ao que ocorre na equação de Hazen-Williams, lá dos condutos forçados, né, que tem um coeficiente de rugosidade empírico para vários materiais ali dos condutos forçados, né? Fazendo um paralelo aí, seria similar. Então, esse N é tabelado e temos aí no livro do Rodrigo Porto essas tabelas, né, os quais estão disponíveis aí na nossa unidade curricular. Substituindo nas fórmulas de Chesi esse coeficiente para facilitar a vida de todo mundo, nós chegamos nessas duas equações aqui, né? Em função da velocidade e em função aqui da vazão, né? Então, estas equações aqui serão a base para o cálculo dos escoamentos em superfície livre. Nós iremos ver variações dessas equações, mas são elas aí que a gente vai considerar aí para a hipótese do regime permanente uniforme, né? Considerando ali uma velocidade média na seção, para a gente poder resolver diversos problemas aí aplicáveis à engenharia civil. Beleza? Dito isso aqui, né, tentando fazer um breve resumo, óbvio que é bem mais complexo do que isso, a dedução dessas equações,
mas eu tentei fazer um breve resumo para a gente sintetizar aqui, né, essas equações de resistência. E vamos tratar agora aqui de alguns exemplos de dimensionamento, né? Então vamos aqui inicialmente, né, trazer um canal de concreto que mede 2 metros de largura e foi projetado para funcionar com uma profundidade útil de 1 metro, né? Possuindo aí uma declividade de fundo de 0,05%, né? Que é um errinho de gramática que depois eu corrigirei para nós, né, na apresentação. Então temos aqui a geometria do canal, né, e vamos determinar a capacidade de vazão desse canal e a velocidade do escoamento nele, considerando aí as equações de resistência anteriormente propostas, né, para essa resolução. Então trata-se de uma típica aplicação da fórmula de Manning ou de Chese-Manning, né, Chese com coeficiente de Manning. Conhecendo o material concreto, a gente pode consultar a rugosidade na literatura, né? São dadas aí as dimensões geométricas desse canal, né, retangular, seção retangular, bem como também a declividade. Então, com as dimensões geométricas a gente consegue calcular a área molhada aqui, né, perímetro molhado e, por consequência, o raio hidráulico. A declividade aqui também está dada, né? Então, a rugosidade a gente consegue consultar. Então, a gente, a partir desses dados, determina a vazão, correto? É isso que nós iremos fazer aqui na sequência. Então, consultando a tabela do livro do Rodrigo Porto, né, nós temos aqui que para canais com revestimento em concreto, de acordo com as condições das paredes, né, nós temos alguns valores de rugosidade, né, N. Então, como não sabemos a condição desse canal, né, se é boa, não foi dito ali no problema, né, se é boa, muito boa, regular, vamos adotar o valor de 0,014, né, valor aconselhável para projetos, segundo o autor. Está até com asterisco aqui, né? Então, o Rodrigo Porto nos dá essa recomendação. Quanto à geometria, nós temos aqui a área de 2 metros quadrados, né, bem simples ali, 2 por 1, retângulo. O perímetro de 4 metros, né, considerando aqui o perímetro que está em contato com a água, desconsiderando aqui a superfície livre. E o raio hidráulico, área sobre perímetro, 2 sobre 4, igual a 0,5 metros. A declividade em porcentagem, né, transformaremos para metro por metro para aplicar na fórmula de Manning, né? Então é só dividir por 100 aqui, percentual, né? Dá 0,005 metro por metro. Se quiser colocar em potência de 10 para ficar mais bonitinho, tranquilo, fique à vontade, tá? Logo, aplicando aqui, isolando a vazão na equação de Manning, né, temos a seguinte situação, né? Área vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, vezes a raiz da declividade, dividido pela rugosidade. Isso nos dá aqui uma vazão de 2,012 metros por segundo, aproximadamente, né? Pela equação da continuidade, nós conseguimos determinar a velocidade do escoamento, né? Vazão igual a velocidade vezes a área, velocidade igual a vazão sobre a área. Então, 2,012 por 2, que é a área do canal. Isso dá 1,0062 metros por segundo. Também poderia usar a própria fórmula de Chese-Manning ali para calcular a velocidade, né? Mas aqui é mais simples a gente usar a equação da continuidade, né? Menos cálculos aqui para a gente realizar. Tranquilo até aí, pessoal? Parece até que eu estou numa videoconferência, né? Mas eu tenho essa mania de interagir com vocês, mesmo vocês não estando aqui comigo nesse momento. Vamos aqui, então, para a gente resolver mais um exemplo, né? E finalizar a nossa aula. Vamos resolver um exemplo agora com um canal trapezoidal, também aí aplicando a fórmula de Manning, né? Então aqui o que variou foi a geometria, né? Nós vamos determinar a capacidade de vazão de um canalete de drenagem de pé de talude de uma rodovia, né? Então no canto da rodovia tem um canalete para receber a água que vai escoar dela. Esse canalete é revestido em concreto em condições ruins, já dada a rugosidade aqui tabelada, né? De 0,018.
com declividade de fundo de 40 centímetros por quilômetro. Aqui já deu uma complicadinha para a gente converter, né? Em condições de regime permanente uniforme, conforme a figura, né? Então, a gente vai determinar aqui a vazão desse canal com essa geometria, né? Considerando o regime permanente uniforme, aplicando aí a fórmula de Chess-Manning, né? A única diferença aqui desse problema em relação ao outro é a geometria do canal, correto? No caso aqui, para a seção trapezoidal, nós temos essa área, né? A altura, H, 30, é multiplicada por B, que é a largura de topo, mais B, que é a largura inferior, dividido por 2. Isso aqui por conceito geométrico, tá, pessoal? Então, para encontrar a largura de topo B aqui no caso, a gente tem as relações de talude, né? As proporções, né, do talude. Então, a gente precisa encontrar aqui, ó, essa distância horizontal, ó, que a gente não tem, né? Do lado esquerdo e do lado direito aí desse talude, né? No talude esquerdo, com a proporção de 1H por 2V, tendo V igual a 0,30, né? Vertical igual a 0,30, o H vai ser 0,15, né? Metade dessa vertical, uma vez que nós temos essa proporção aqui, né? Já no talude direito, com a proporção de 3H para 1V, ó, 3 horizontal para 1V, sendo que a vertical é 0,30, a horizontal vai ser 0,90, né? Uma vez que a horizontal é 3 vezes maior que a vertical, certo? Então é só fazer a proporção do talude que a gente consegue obter ali as medidas, né? Que estão faltando aqui para conseguir a largura de topo, certo? Então nós temos aqui a largura de topo igual a 0,15, que é esse pedacinho aqui, 0,60, que é a largura de fundo, mais 0,90, que é esse outro pedaço aqui, que nós conseguimos obter aqui a partir das proporções do talude, né? Portanto, a área molhada, né, dessa seção geométrica trapezoidal é 0,3375 metros quadrados, aplicando aqui na equação os dados da altura, né, a altura d'água, largura de topo, largura de fundo dividido por 2, né? Beleza? Já para a gente obter o perímetro molhado, né, vamos lembrar aqui da nosso querido Pitágoras, né? Tirar aqui as hipotenusas desses triângulos, né? Então eu posso tirar aqui no talude esquerdo, né, a soma dos quadrados dos catetos, né? Eu tenho aqui 0,30 e 0,15, e no talude direito a soma dos quadrados dos catetos, né? Eu tenho 0,30 e 0,90, né? Então eu obtive aqui essas hipotenusas, correto? O perímetro molhado é a soma aqui, né, dessas medidas, ó, dessa hipotenusa aqui, desse triângulo, né, desse comprimento de fundo e dessa hipotenusa desse outro triângulo aqui, nós podemos ter dentro dessa figura, correto? Assim, o raio hidráulico, igual a área sobre o perímetro, a área calculada anteriormente, dividida pelo perímetro, dá igual a 0,179 metros. Tranquilo? Então, temos ali, né, área molhada e raio hidráulico. Então, de um parâmetro geométrico aqui, né, está faltando a declividade, né? Então, a declividade é dada em centímetro por quilômetro, né? Basta aqui eu dividir, né, centímetro para metro e quilômetro por metro, né? Eu tenho aqui em metro por metro. Divido por 100, divido por 1000. Vai dar 0,004 metro por metro. Tranquilo, pessoal? Então, fiz essa conversão aqui de centímetro por quilômetro para metro por metro, né? Então, a cada metro baixa 0,004 metro, ou a cada quilômetro baixa 40 centímetros esse canal, né? Ele tem essa razão de declividade aí. Obtidos os dados, podemos aplicar a equação de Manning aqui, né? Área molhada, raio hidráulico determinado, declividade dividido pela rugosidade. Isso nos dá a vazão, né? Beleza? Que deu 0,119 metros por segundo, aqui 0,119 metros por segundo. Existem outras unidades usuais, aqui só para a gente exemplificar conversões de unidade, que na atividade propostas a vocês, vocês vão ter que fazer, né? Algumas delas. Então,
É comum aí se trabalhar também com litros por segundo quando o volume não é tão alto, né? Então aqui basta multiplicar por 1000, né, de metro cúbico para litro, dá 119 litros por segundo. Se eu tivesse que falar em litro por minuto, essa é uma unidade muito usual para instalações prediais, para a gente trabalhar com calhas, por exemplo, né? Eu multiplico por 60, né? Uma hora tem... Desculpa, um minuto tem 60 segundos, né? Então eu multiplico aqui por 60, eu tenho vazão igual a 7.140 litros por minuto, né? Beleza, pessoal? Então só algumas conversões aí da vazão para a gente relembrar. Também posso ter metro cúbico por hora, enfim. Vazão sempre vai ser um volume por um determinado tempo, né? Bom, podemos observar aí, né? Para a gente fazer uma síntese de tudo isso que foi falado até agora, né? Que a fórmula de Manning nos leva a problemas geométricos, né? Nós vimos ali que para determinar a vazão, a gente vai ter uma variabilidade de seções ali, né? Então podemos observar aqui que os termos do lado esquerdo da fórmula de Manning são os parâmetros necessários para o dimensionamento de uma seção. Então rugosidade, que depende do material, vazão, que depende da aplicabilidade da estrutura hidráulica. Então nós podemos ter aí, por exemplo, uma vazão de uma chuva para um canal, né? Nós podemos ter enfim, uma infinidade de vazões aí, né? Uma vazão de um esgoto sanitário, por exemplo, para um canal fechado, de um tubo de esgoto sanitário. A declividade também depende da topografia do local onde vai ser instalado, dos parâmetros de norma dos projetos que vão se utilizar, né? Então isso aqui é o que vai dar o dimensionamento da seção, né? Parâmetros aí necessários para dimensionar a seção. E aqui parâmetros geométricos, ó, área molhada e raio hidráulico. Então, escolhida uma forma geométrica, retangular, circular, trapezoidal, né? Pode existir mais de uma combinação entre os elementos da seção, largura de fundo, altura d'água, etc., que satisfaça essa equação aqui. Deste modo, o cálculo de canais em regime uniforme é um problema predominantemente geométrico, como tentei dizer aqui anteriormente, e o texto deu uma clareada para nós, né? Então, é isso, né? Conhecendo uma geometria, eu posso ter diversas combinações desses caras aqui, né? Que nós iremos trabalhar nas próximas aulas. Então, existem aí variações da fórmula de Manning para a seção trapezoidal, para a seção circular, por exemplo, para facilitar a nossa vida na resolução de problemas de engenharia, né? Então, é isso, pessoal. Basicamente, é isso que eu tinha para apresentar por hoje. Agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para esclarecimentos. Um grande abraço.